Senhoras e senhores, mais um Talk Hugo Podcast. Antes de mostrar o nosso convidado, eu tenho que falar da Esportes da Sorte. É a única casa de apostas do Brasil que paga um pule de até R$1 milhão. Você sabe que é R$1 milhão na sua conta? André, nós temos no Esportes da Sorte o que, André? Temos o Campeonato Brasileiro da Série A, B, Champions League, temos jogos online, handball, futebol de salão. Tem futebol de salão também, sabia disso já? E tem futebol de salão também. Né? Temos games, jogos ao vivo, cassino também no Esporte da Sorte. Vai lá, esportesdasorte.com, você vai lá e faz a sua fé. Agora, se você chegar até R$1 milhão nas apostas, você manda aqui Hugo Esteves 10, que é o meu Instagram, a gente pode conversar depois. Valeu? Ah, se inscreve no canal, tá aqui o nosso QR Code, aqui ó, aponta o seu celular, se inscreve no canal e faça também ative o sininho de notificações, tá? É esse sininho que você vai ver lá, ó, e também dá aquele like, né? Porque você sabe, se você der dislike, o seu dedo cai, o seu dedo vai cair, sabia disso? André? Vai cair o dedo? Totalmente. Totalmente, tem que dar o like. O like. Bruno Cunha, tu joga, Bruno Cunha, em alguma coisa na tua vida? Mega Sena, site de apostas? Não jogo, mas de vez em quando Mega Sena, sim. Tu tem fé nessa coisa? Tu tem fé, velho? A gente tem que tentar, né, Hugo? Caraca, velho. Eu jogo, eu sonho, nunca ganhei, absoluto. Tu tem sorte? Sorte depende do ponto de vista, né? Sorte no amor. Tem sorte no amor? Sim. Tem. Sorte no trabalho? Também. É isso que a gente vai falar sobre trabalho com Bruno Cunha, gerenciamento de carreira. A gente vai conversar aqui, ó. Eu acho que um podcast não vai dar pra nós, não. Tá? A gente vai falar sobre tudo, mas eu acho que tem que ter 2 podcasts, viu, amiga? 2 podcasts com o Bruno. Cara, eu queria falar o seguinte. Eu tenho uma filha com 16 anos, chamada Maria Clara. E ela dizia, papai, o que eu vou fazer, pai? Eu estudo para quê? Eu quero me formar em quê? Eu disse, minha filha, faz o teste vocacional. A mãe dela disse, não existe mais esse teste. Existe ainda teste vocacional? Sim. Aonde, Bruno? Sempre teve. Na verdade, essa é uma grande lacuna no nosso sistema educacional brasileiro, né? A gente não foi condicionado, aculturado a recorrer a esses mecanismos para fazer, de fato, uma análise do nosso potencial, das nossas competências, dos nossos talentos, enfim. Então, a orientação vocacional é extremamente importante para que o jovem, o adolescente, ele possibilite o processo de escolha de uma forma mais estruturada. Né? E aí ele entra em contato com os seus talentos, sejam as suas habilidades cognitivas, suas habilidades por inteligência, e ele consegue se apropriar nesse processo de decisão. Quem é que faz o teste vocacional? É um psicólogo? É um psicanalista? Pode ser um psicólogo, pode ser um psicanalista, pode ser um orientador de carreira, um consultor, um especialista em carreira, né? Existem várias profissões que podem auxiliar nesse processo. Agora, ela chegou à conclusão que quer fazer relações internacionais. Ela tem 16 anos, Bruno. Como é que chega uma adolescente com 16 anos descobrir que quer fazer relações internacionais? Hein, Bruno? Oi. Sim. Fala. O microfone pode fechar aqui. Sim, ok, vamos lá. Como é que chega a uma conclusão dessa? Como é que o profissional diz, não, a sua profissão é essa? Excelente. Na verdade, dentro do processo de análise vocacional, da orientação vocacional, existem, na verdade, descobertas dessas habilidades por inteligência e cognitivas, né? Que são as habilidades potenciais desse indivíduo. Agora veja a opinião, a visão que o pai dela está tendo, né? Como é que ela consegue escolher essa formação, essa área profissional de relações internacionais? Que é uma profissão de homens, praticamente, né? Na sua 80%. Visão? Na sua visão? 80%, segundo ela, 80% são diplomatas. Sim, mas é uma perspectiva, ela enxerga essa possibilidade. Veja, né? E que bom que ela enxergue possibilidades. Massa, cara, né? Porque satisfeito. isso, na verdade, nos aproxima de um desvinculamento emocional dos próprios pais. Né? Quando o jovem, o adolescente, ele não consegue enxergar as possibilidades que ele tem como construção desses caminhos, esses vínculos emocionais permanecem. E é difícil haver esse processo de desvinculação quando esse indivíduo não consegue dar um próximo passo frente à própria vida, né? Sei. Não sei se faz sentido. Faz sentido porque ela aprende hoje inglês, já está praticamente formada em inglês, vai entrar no francês e está estudando mandarim.
Olha que eu com 16 anos. Cara, na minha época. Não, mas que mais da minha época, né, Bruno? Não, eu tô com 61, Bruno. Sim. A gente não tinha esse teste vocacional. Sim. Eu comecei a minha carreira, eu vou te dizer, foi de uma maneira inusitada. Eu estava narrando um São João, eu tinha 16 anos, narrando uma quadrilha de São João no meu sítio lá em Belém do Pará, que eu sou paraense. E tinha um visionário, um diretor chamado Aderval Castro, que disse: quem é esse rapaz? Olha, esse é o filho do dono do sítio daqui. Disse: rapaz, esse rapaz tem uma voz muito boa. Eu quero fazer um teste com esse cara. Eu estou falando isso de 79, Bruno. Sim. Cara, esse cara era um visionário. Ele me colocou no rádio aos 16 anos, fazendo um programa à noite. Depois eu virei locutor noticiarista, televisão, trabalhei em todas as rádios possíveis e imagináveis. Como é que uma pessoa dessa, Bruno, esse visionário que eu te falo, existem esses visionários por aí? Sim. Onde que estão esses visionários para descobrir talento, cara? Sem dúvida. O talento, na verdade, Hugo, ele é um processo interior. Né? A gente precisa entrar em contato com os nossos talentos, por isso que dá exatamente o sentido da orientação vocacional em si. Isso. E aí a gente consegue, sem dúvida, nos realizarmos profissionalmente. Né? A gente se fala muito sobre sucesso, satisfação, alguns chamam de realização, cada um chama o sucesso de uma forma diferente. Mas a gente pode entender e compreender que para o primeiro passo, para que a gente possa aumentar esse grau de satisfação frente ao mundo do trabalho, as nossas relações com o mundo do trabalho, perpassa por essa orientação. Né? Cara, orientar. Né? Agora a gente está falando de um assunto muito sério, Hugo, porque a gente percebe que, em função do processo do capitalismo, as escolas, as universidades, as instituições de ensino viraram grandes indústrias, né? E elas estão muito mais preocupadas em que você faça uma faculdade, né? E não faça aquilo que você gosta. E aí vem exatamente o grande número de evasão, o elevado índice de evasão das instituições de ensino. A gente pode entender aonde isso desemboca. Adultos insatisfeitos na vida profissional. Né? Caraca, e veja, mesmo? começou lá atrás. Né? De uma má escolha, ou de uma escolha não assertiva, né? Ou não tão assertiva. E, consequentemente, isso vai trazer consequências para esse indivíduo enquanto adulto. O que tu dizes pode se resumir que é o excesso de faculdades hoje. Sabe, eu acho que não precisa nem mais vestibular, na época passar numa faculdade. Hoje que você vai lá e se matricula, Bruno. Não só o excesso das faculdades, mas também a falta de orientação dos próprios pais. Né? Quantos pais não estimulam o jovem, o seu filho, sua filha, a buscar fazer essa escolha de forma estruturada, né? E é papel dos pais enquanto processo de educação, né? Então a gente às vezes acha que é a escola que tem que direcionar e muitas vezes não é papel da escola, né? Também não é papel das instituições de ensino, não, é dos pais, né? E aí muitas vezes o adolescente, Hugo, ele escolhe a profissão pautada no custo da moda, pautado nas influências familiares, nas projeções dos próprios pais. Veja, quantos pais desejam ser juízes, advogados, médicos e acabam projetando esse sonho nos próprios filhos. É uma forma de realização. Né? E a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque é um limite muito tênue, porque quando se alimenta essa perspectiva projetiva, automaticamente aquele filho pode, até por um vínculo afetivo, absorver aquela responsabilidade e buscar aquele curso muito mais para satisfazer os pais e não a eles mesmos. Então, eu acho que é hereditário, porque minha filha, eu tenho uma filha jornalista e tenho um filho jornalista. Sim. Cara, e eles estão satisfeitos até agora na profissão, estão satisfeitos, muito satisfeitos. E cara. é possível, né? É possível eles estarem satisfeitos, mas é muito importante que a gente entenda que se a gente faz esse processo de forma estruturada, né? Existem ferramentas científicas para isso. Acaba que isso baliza o processo decisório e essas pessoas podem se tornar muito mais satisfeitas do que elas podem estar, né? Onde é que entra o Bruno Cunha na história? Sim. Agora que eu quero saber a história do Bruno Cunha, cara. Onde entra o Bruno Cunha em tudo isso que a gente está falando? Olha que legal. Vamos Tem lá. muito a ver com esse viés familiar, né? Eu vim de família de classe média alta, posso dizer assim, aonde meus pais tinham negócios e eu me vi num momento, né, voltado para conduzir a minha carreira para o mundo dos negócios. E aí, quando eu me vi, eu já estava dentro, né? Satisfeito? Não, senão não estaria aqui. Mas foi...
Mas entrou mesmo naquela de é isso que eu quero? Veja, a priori a gente acha que aquilo faz parte dos nossos sonhos. Porque eu tenho dúvidas até hoje, Bruno. Às vezes me dão sabe, será que é isso que eu quero? Será isso que eu quero que eu estou fazendo? Eu vou largar tudo. Sim. E a vida é dinâmica, né, Hugo? Precisamos entender sempre isso, compreender sempre isso. E aí, quando eu me vi dentro dos negócios, eu disse, poxa, mas não é isso que eu quero. Né? E aí eu fui em busca dos meus caminhos, né? Da minha trajetória. Isso levou anos, né? Até porque é um processo muito lento e ao mesmo tempo a gente acaba, né? Primeiro tendo que compreender isso com clareza, com lucidez, para a gente dar um próximo passo. E aí foi quando eu fui embora para o Canadá. Morei 1 ano e meio em Toronto, especificamente, 1 ano e 8 meses. E lá, eu acho que foi o meu divisor de águas. Com quantos anos, Bruno? Desculpa a pergunta. Eu tinha 21 anos. 21 anos. 21 anos. Caraca. Mas já trabalhava nos negócios da família, né? E aí, quando eu voltei do Canadá, não voltei para a empresa, não voltei para os negócios. Fui taxado como filho, a ovelha negra da família. Caraca. O mundo inteiro... É a minha história. Eu tô no espelho aqui agora, cara. O mundo inteiro queria estar no meu lugar, menos eu. Né? Era assim que era visto, era julgado, era percebido. Mas, diante daquele cenário, eu não tive escolha. Eu tinha que construir o meu próprio caminho. E aí foi quando realmente começou esse processo de desvinculação emocional, onde a gente começa a criar independência, autoconfiança, autoestima, e aí tudo começa a acontecer. Mas, Bruno... Mas esse cordão umbilical, cara... É muito difícil. Tu entrou em paranoia? Eu entrei. Todos eu entrei. Entramos, sim. Quando meu pai disse, isso não dá futuro para você. E meu pai, um homem rico, de classe média no Pará, concessionárias da Volkswagen, etc e tal. E eu nesse mundo. E fui para o Rio aos 17 anos. Veja, o dinheiro era um valor para ele. Para mim, não. Para você, não. Então... É preciso que a gente compreenda que cada indivíduo tem a sua subjetividade, cada indivíduo, como psicanalista, eu preciso trazer para a gente compreender cada vez mais, quer dizer, trazer cada vez mais que cada um tem a sua subjetividade, os seus anseios, as suas motivações. Né? Eu posso não estar focado no dinheiro para viver trabalhando, eu posso focar em ajudar as pessoas, né? Em me comunicar, em querer ser reconhecido, ter fama. Às vezes a fama não é o dinheiro. Né? Tu fala isso aqui, que você divide o sucesso, não é? Você fala que sucesso divide, não é? Você já falou uma coisa assim, que não confunda sucesso... Vai, tudo bem, esqueci agora, eu vou lembrar, porque isso é a sequela da Covid. É a sequela da Covid. Teve Covid, falar nisso? Tive um dos primeiros meses, março, adoeci em março, no começo da pandemia. Mas tudo bem, tranquilo, não teve sequela? Fui parar no hospital, fiquei alguns dias lá reservado, sem protocolo, sem absolutamente nada. Podcast é bom por isso, já está na Covid, velho. já na Covid. Sim, Bruno, aí do cordão umbilical foi cortado, aí você foi para... Psicanálise. Na verdade, eu fui fazer administração, eu já fazia administração, finalizei a administração, logo em seguida fiz MBA na área de gestão, isso tudo ainda muito preso, muito aprisionado ainda no mundo de gestão, mas que hoje me serviu para abrir meu próprio negócio, para empreender, enfim. Mas foi quando depois em seguida eu busquei a psicanálise e busquei me enveredar para o mundo do RH. E aí já tem 19 anos, vai fazer 20 anos que eu estou na área de recursos humanos. Cara, RH, quando você fala RH, é como te fala do departamento de marketing de uma empresa. É ou não é? Você tem um projeto, aí você leva um projeto para o dono da empresa. Não, Hugo, esse projeto aqui leva... O departamento de marketing vai analisar. Não analisa nada. Você pensa no passaporte azulzinho, né? Cara, quando você fala em departamento de marketing, eu fico, não vai dar certo, nunca vem a resposta. Não, aí o departamento de marketing sempre bota uma areia, Bruno. Sim. É como nossa voz misteriosa aí acabou de falar sobre a carteirinha azul, né? Carteira de trabalho. Passa no RH. Sim. Puta! Eu já vi 2 vezes, passa no RH. Por que isso? Por que essa coisa que as pessoas trabalham no RH? É um grande pavor, né? Um grande pavor que todos nós temos socialmente em falar de relação de trabalho, né? Isso. Nós carregamos uma cultura muito impregnada da escravidão. Até hoje, a gente falou há pouco, né? E essa cultura nos aprisiona, nos torna refém. Quem não tem medo de perder o emprego no Brasil? Todos nós. Todos nós. Mas por que temos medo de perder um emprego? Né? E aí a gente pode entender que essa relação de trabalho ela se limitou, né, nessa subjetividade apenas pautada no emprego, no vínculo, na segurança, na estabilidade. Viver
não é estável? Viver inseguro? Né? Viver não nos traz segurança? E por que alimentar, né? Esse medo, esse pavor, essa insegurança, mesmo com estrutura familiar, com filhos que todos nós temos, enfim, aqueles que têm mais, outros menos, mas por que alimentarmos isso? Né? É um momento que eu acho que a pandemia nos trouxe, o pós-pandemia, Hugo, nos trouxe uma reflexão e nos está trazendo uma construção muito significativa enquanto sociedade. A gente pode hoje entender com um pouco mais de clareza que eu tenho duas escolhas em relação à minha vida profissional. Ou eu quero continuar alimentando uma realidade de emprego, que me traz pavor, inseguranças, medos, incertezas, ou eu quero construir a minha carreira. Pô, bicho, que Né? sinuca de bico, hein? Sim. Que sinuca de bico. Eu gosto muito de uma frase que diz Cara. assim: o desemprego só existe quando não há carreira. Boa. Caraca. Não é assim? E aí a gente precisa Caraca. incorporar isso na nossa cultura. Nós precisamos resgatar as formas de refletir sobre esse assunto hoje no Brasil. Tá, aí beleza. Mas todo mundo é inseguro no A insegurança é humana. É. Sim. Mas, ô Bruno, como trabalhar um plano B, cara? Me explica isso. Sim. Não, trabalha um plano B na tua vida. Eu sempre ouvi isso na coisa. Olha, porque se tu for demitido, tu tem um plano B. Esse plano B nunca... Parece que é fictício, é uma... Difícil de se enxergar, Que né? plano B eu vou ter na minha vida, cara? Se eu sou um apresentador, qual é o meu plano B? Qual é o plano B do Bruno? Olha que exercício legal, né? Eu sou apresentador hoje. Hum, É uma função da minha carreira. certo, tudo bem. Né? Mas eu posso explorar outras funções. Eu posso dar consultoria de comunicação. Eu posso trabalhar uma assessoria de imprensa. Eu posso abrir uma empresa voltada para comunicação e empreender. Eu posso dar aula. Veja. Então a gente pode entender quantos papéis a carreira nos oferece: consultor, docente, empreendedor, gestor. Se eu quiser sair da execução do programa, eu não posso me tornar produtor? Um cargo de gestor. Então veja a dimensão dos papéis que a carreira nos oferece. Só que nós estamos acostumados a olhar o quê? Apenas o emprego. É assim? Genial isso. Genial, cara. Só. A gente fica, Sim. sabe? Eu só tenho uma vida profissional se tiver um emprego. Veja. Cara, e esse plano B que tu tá falando, essa expansão. Eu nunca tinha pensado nisso. Tu acredita nisso? Que eu Olha, nunca tinha pensado assim, para dizer, Depois eu vou mandar a conta. Eu posso abrir uma. Cara, eu posso abrir uma empresa de. Não abrir uma empresa de comunicação, mas eu posso abrir uma assessoria de imprensa. Eu posso dar eu cursos. Mas Bruno, mas tem um adendo que eu quero. Como apresentador de uma grande rede que eu fui na Globo, presta atenção, jamais a Globo deixaria você ter um plano B. Você lá era exclusivo da TV Globo. E de quem é a escolha? É minha enquanto profissional. Mas sabe o que é, Bruno? A gente não podia ter uma assessoria, não podia ser assessor de imprensa de uma Assembleia Legislativa, não podia ter um cargo público, absolutamente nada. Sim. Aí você. É a escolha minha? A escolha é nossa. É nossa. Mas tem uma coisa que a empresa, que a Globo é fantástica, é prender o funcionário nessa exclusividade, mas em compensação, ela não te atrasa o salário, ela paga a tua hora extra, ela te dá o plano de saúde da melhor qualidade, ela te dá benefícios para os filhos estudarem. Garantias? Garantias, pronto. A garantia que eu acho que prende a gente no emprego. E quanto nós estamos dispostos a ficar refém dessas garantias ou não? Não falamos na Globo, vamos falar de qualquer outra empresa. Não, estou dando um exemplo da empresa que eu trabalhei durante 33 anos. Sim. Entendeu? E eu acho uma baita de uma empresa. Claro, uma marca muito forte, claro. Entendeu? Mas ela me prendia. Sim. Me prendia completamente em relação a todos esses benefícios, cara. Sem dúvida. Será que eu vou ter isso em outra emissora? É esse ponto. Eu sou refém, cara. Olha só, mas é esse ponto. Nós somos reféns. Olha que legal que você está trazendo. É exatamente esse ponto. O acreditar. O gerenciamento da carreira, a carreira é algo nosso. É um patrimônio nosso. Intransferível, pessoal. Se nós não acreditarmos nisso, eu vou levar essa carreira para onde? Faz sentido? É um processo de dentro para fora. Se não, nós paramos.
Vamos falar de um relacionamento afetivo, Hugo. Você é casado há 33 anos com uma esposa, com uma mulher ou com um homem, não importa. Sei. Ok, acabou a relação. Sua vida vai parar? Não. Qual a escolha Não. que você tem? Ela não para, Quais duas escolhas Mas- que você tem? mas eu vou ficar incomodado durante muito tempo. Normal? É humano? Sabe? É a sensação de perda. É a pior Sim. coisa que tem no mundo, Pra Bruno. você, Hugo? Pra nós, Bruno, eu Pra acho. nós? A sensação de perda, a sensação de perda Sim. é péssimo, cara. Claro. Alguns reagem mais, Eu né? sou péssimo. Outros reagem menos, né? Cada um tem a sua forma de reagir. Tem pessoas que perdem o emprego e dizem, poxa, tirei um peso das minhas costas, minha vida vai seguir agora. Tem gente que vive a perda, vive o luto. Eu sou Né? assim. Sim, cada Não vou um, mentir pra você, não. Cada um reage de uma forma. Mas isso, tu trabalhas isso? O processo de estruturação de carreira é um processo puramente emocional. Né? Eu vou trazer um dado para você, Hugo, muito importante. 90% das pessoas não se recolocam no mercado por estarem emocionalmente mexidas, desordenadas. Por exemplo, acabei o meu relacionamento de 33 anos. Me fechei para o mundo. Não é assim? Se eu não aceitei a perda, eu me fechei para o mundo. Eu me fechei. E aí? Eu senti muito, cara. E aí? Essa dor é importante ser sentida, mas, veja, vai ser a solução? Por um momento foi. Mas eu preciso... Mas eu tive que reagir. Veja. A minha reação também. E aí onde entra o apoio do outro, né? Nesse processo cognitivo, comportamental. A gente precisa compreender que toda a nossa relação com o trabalho, Hugo, ela permeia o pensamento, pensar, o sentir e o agir. Primeiro a gente pensa, perdi. Depois a gente vem e sente a dor. E agora, emoção. Qual é a emoção que eu estou expressando para as pessoas ao meu redor? De sofrimento? Caraca. E aí o que eu quero sentir a partir de agora? Né? Então nós estamos falando de reconstruções. Não existe nada seguro, nada garantido. Né? Se eu perdi o meu relacionamento, a minha vida vai ter que continuar de alguma forma. Tudo bem, me coloco empaticamente no lugar desse indivíduo que perdeu o emprego. Mas, Bruno, a gente fala de zona de... Eu saí da minha zona de conforto onde eu tinha tudo, Bruno. Cara, Ou quem sabe tem tudo agora. eu era super conhecido. Pô, você trabalhava na terceira maior emissora do mundo. Sim. Cara, Mas o que é esse tudo, né, Hugo? não é tudo, mas é o que eu falei do cordão umbilical, cara. A Globo chega e corta da cara. Olha que legal que a gente está fazendo esse link com aquele adolescente. Pronto. Perdeu tudo. O vínculo familiar. É uma família. É uma família. Tu considera um emprego uma família? É um vínculo É um vínculo, emocional. mas familiar. Bruno, eu tinha pessoas dentro da Globo que eu tinha tanta intimidade que eu não tinha com o irmão. Acredito. Até porque grande parte do dia era lá, né? Pronto. Sim. Cara, isso... Eu me emociono falando nessas coisas. Tu acredita nisso? Que eu perdi. E você perdeu o contato dessas pessoas. Bicho, é muito ruim, cara. Porque você sai da Globo, quando eu saí da Globo, tinha pessoas que me viam assim, se eu falar com ele, a diretora pode ver eu estar falando com ele, as pessoas não me batiam foto mais comigo, sabe? Porque essa direção pode ver, porque o Hugo tá... Cara, eu fiquei paranoia total, velho. Natural, sim. Para todos nós, né, Hugo? Eu acho que nós estamos falando de rupturas, de vínculos, né? E aí a gente tem um vínculo com o trabalho, um vínculo com o relacionamento afetivo, um vínculo com os filhos. Né? Veja o filho quando sai de casa, como é que o pai se sente. Tem duas escolhas. Ou ele se sente muito satisfeito que o filho cresceu e vai andar com as próprias pernas, ou ele faz o que com o filho? Pô, tu me bota em cada sinuca. O Bruno só me bota. O Bruno bota a gente naquela bola que tá quase entrando na caçapa e o taco, como é? Cuspe o taco. Pronto. A gente quer escutar a resposta dele. Ele me bota em sinuca de bico toda hora, cara. Ele me pergunta, eu fico sem saber a resposta, pô. E ele tá fazendo, acho que tá fazendo um workshop comigo aqui, né? Mas, Bruno, aí deixa eu te falar de mudança de carreira. Sim. Vamos falar de mudança? Vamos lá. Aí,
eu nunca esperava um plano B. As coisas como acontecem na vida da gente. Mas a gente já viu as possibilidades dos planos, todos o plano B, C, D. Percebemos, né, juntos? Isso. Perfeito. Aí, vê que coisa louca que é a vida. Eu saí do telejornalismo, fui trabalhar numa novela. Fui ser ator de novela. Eu fiz uma novela chamada Império. Império, escrita por Agnaldo Silva, Sim. que é um pernambucano de Carpina. E eu fiz um bom papel. Vê como são as coisas. Eu disse, agora eu não quero mais ser apresentador, eu sou ator. Vê como a vida é, aí que eu quero chegar. Acabou a novela, eu disse, vou ficar no Rio de Janeiro, quero seguir a carreira de ator. Vai e liga a TV Record, Recife, me convidando para voltar para Recife para trabalhar em jornalismo de novo, fazendo um programa chamado Balanço Geral. Sim. Isso, vê a cabeça como a gente pira. Isso no intervalo de... A novela durou 9 meses. Correto. Em 9 meses, eu disse, não quero mais saber de jornalismo. Cara, 9 meses depois eu estava voltando para cá para fazer jornalismo. E como você se sentiu? Lisonjeado. Pronto. Tá errada essa palavra? Não, Lisonjeado? é o seu sentimento, né? Sabe? Sim. Dizer que, pô, bicho, que eu vou chegar aí. Pô, ainda sou lembrado como apresentador de telejornal, apresentador de telejornal. Pô, que bom. Que maravilha. Eu senti tão bem. Eu voltei. A proposta foi muito boa, financeiramente, sim, que claro. é o principal. Mas eu voltei. Mas depois... Eu quero contar um pouco da minha vida, posso? Pode, claro. Posso? Tu vai me Vamos lá, ouvir, não vamos lá. vai? Vou. Por favor. É porque eu queria que o Bruno conhecesse um pouco. Que tudo tem a ver. Bruno, 5 anos depois, aí em 2020 veio a pandemia. Em março de 2020, não foi isso? Correto. Vê como é aí depois tu vai me dar razão. Diz, porra, tua cabeça ficou pirada mesmo. Eu fui dispensado em março, logo no início da pandemia. Do emprego que me trouxeram do Rio de Janeiro, onde eu queria ter a carreira de ator. Sim. Pode ser plano B. De repente, essa emissora frustrou tudo de novo. Acabou comigo. Acabou. Fui demitido. Quando é que a frustração ocorre, Hugo? Quando você acha que está bem, como eu estava, dizendo, pô, sou... Ah, mas eu fico... Voltei. De repente chega a emissora, te faz isso. A frustração só ocorre quando a necessidade do reconhecimento está sobre a responsabilidade do outro. Quando a gente espera ser reconhecido no mundo do trabalho, a gente tira o reconhecimento da nossa mão e coloca na mão do outro. A gente tem algum poder sobre isso? Nenhum. Porque está na mão do outro. Ele pode fazer, como pode não fazer. E aí vem a frustração. Né? Eu gosto muito de uma coisinha que eu sempre falo, né, com os meus clientes, nos atendimentos individuais. Eu gosto muito porque, assim, quando você ganha um presente, você ganhou esse blazer, né? E de repente a voz misteriosa te encontrou no shopping. E aí diz assim, Hugo, que blazer elegante. Você vai dizer, ganhei do Bruno. Não é assim? Você não vai dizer que é seu. Ou seja, tudo que nós ganhamos não é nosso. Né? É de quem? Só é nosso se a gente quiser. A gente decidiu aquilo? Ou eu recebi de presente? Mas, Bruno, deixa eu voltar. A pior coisa é a gente se sentir traído profissionalmente. Eu fui traído, pô. Sim. Me trouxeram com um sonho e na pandemia, na pior época da vida humana. Claro. Cara... Não esperava, né? Ninguém esperava. Mas é isso que eu quero chegar. Ninguém espera. Sim. Lógico. Pô, mas o culpado não fui eu, Bruno. Sim, claro que não. Pô, não tenho culpa da pandemia, pô. Sim, ninguém teve. Né? Ué? Sim. Juntaram duas coisas. Foram dois acontecimentos extremamente, né, impactantes. Pô, aí como é que funciona a minha cabeça? Não funciona? Parado 2 anos em casa. Não tenho dúvida. É uma reconstrução.
né? É um processo de olhar para dentro e dizer assim, quais são os meus recursos que me fazem forte? O que é que eu tenho de melhor? Né? E onde é que eu posso levar tudo isso? E olha esse podcast aqui. Pois é, mas foi com luta. Foi com muita luta. Foi com muita luta que eu consegui fazer. Você pode ver aqui, você está vendo a estrutura, são 3 câmeras de alta potência, computadores, mesa de corte, mesa de áudio, entendeu? Sim. Sabe? Mas aí tu pergunta, tá satisfeito? Demais. Tô fazendo o que eu gosto e o que eu quero. E o ator? Mas é isso que eu te falei. Quebraram isso, meu. Quebraram. Era para eu continuar lá. Não, você volta porque você vai... Quer dizer, em 2 anos eu não fui mais ator e nem fui apresentador, porra. E o que é ser ator? O que é ser ator, Hugo? O que é ser ator? Porra, é a coisa mais linda representar, fazer um personagem que não é meu. Nós estamos Foi aqui... criado por uma pessoa que eu dei vida para esse personagem. Que coisa mais fantástica do que isso, mano? Isso é o trabalho do ator. Nós estamos aqui. Eu estou com um ator. Bruno Cunha é um ator na minha carreira. Todos nós assumimos um papel na nossa carreira. Né? Então, nós estamos aqui atuando. O ator está aqui conosco. Né? Pai, vai. Que o Bruno. Rapaz, o Bruno. Eu acho que até o final desse podcast, o Bruno. Eu acho que eu vou virar comissário de bordo. Eu vou encontrar outra profissão, vou voar. Que bom. Voar na imaginação. É o grande. Consultoria maravilhoso. Fala, André. Então, você, como se você não está ligado a um emprego, a um trabalho, então você tem que como é que se diz? Esquecer do seu sonho. Não diria esquecer dos nossos sonhos. Pelo contrário, às vezes a gente sonha o sonho do outro. E não o nosso. Né? Acho que é importante a gente primeiro entrar em contato consigo, entender quais são as nossas prioridades, o que nós queremos. Veja só um exercício para os nossos ouvintes fazerem em casa, né? Olha para a tua carreira, o que vocês estão buscando? Qual é a próxima fase da carreira? Qual é a próxima qualificação eu vou investir? Qual é a próxima experiência eu vou buscar? E quais são as habilidades comportamentais que eu quero desenvolver a partir de agora? Nós estamos direcionando a carreira para uma próxima etapa. E quando a gente direciona a nossa carreira para essa próxima etapa, nós construímos um próximo passo. Nós estamos construindo, nós estamos protagonizando, nós estamos sendo responsáveis por essa jornada, independente do que nós encontraremos nesse ambiente externo, na empresa em que a gente está, no contexto atual, com os vínculos que a gente queira ter, ou deseja, ou queira permanecer. Então, a vida é dinâmica, né, Hugo? E que bom que nós passamos por todos esses processos para nos fortalecer, para nos conhecer, para nos apropriarmos daquilo que de fato nos faz bem e não nos faz, né? E isso é viver, né? Então, como a gente sempre diz, como eu sempre digo, não existe carreira estática. A carreira é algo dinâmico, como a nossa saúde, né? Se nós pararmos para cuidar da nossa saúde, a gente começa a fazer o que com essa saúde? A declinar. Quando eu deixo de me alimentar, não faço exercício físico, eu começo a adoecer. Veja, o adoecimento. O adoecimento ocorre quando nós deixamos de cuidar. Né? E quantas vezes nós deixamos a nossa carreira na mão do outro? Mas em relação, quando você diz que colocar a carreira na mão do outro, não está atualizado no que está acontecendo ao redor? Não. Não? Não somente. Olha só, eu atendi um cliente e no atendimento ele dizia assim, Bruno, eu vou sair dessa empresa porque ela não me reconhece. Pronto, era isso que eu queria falar. Pronto, bateu, era isso. Não encontrei a... Ela não me reconhece. E aí, quando ele trouxe isso, eu olhei para ele de forma muito sutil e muito empática. Na verdade, o meu trabalho é acolher esses profissionais. Dessa maneira que tu está falando comigo? Tu fala comigo? Sim, claro. Quanto tempo você vai esperar por esse reconhecimento? Até quando? Se o outro não está me reconhecendo, depende de mim? Não. Depende de...
Peraí, Bruno. Se o outro não Não está está- me reconhecendo, eu tenho autonomia sobre Sim. isso? Não. Nenhuma. Nenhuma. Lógico que não. Nenhuma. É. Então eu preciso me reconhecer. Eu preciso reconhecer os meus talentos, eu preciso reconhecer as minhas potencialidades. Eu preciso fazer com que a minha vida siga com tudo aquilo que eu tenho de bom. Dentro da empresa Ou fora. ou fora da empresa? Mas aí que daí a gente volta para aquela coisa. Eu vou sair desta empresa, vocês ainda vão me ver no ápice. Vocês vão ver o que do seu. É mais ou menos isso. Não estou fazendo Essa arrogância. para me vingar. Essa arrogância eu acho que não é legal. Sabe, claro. Essa Mas prepotência. a gente Vão me precisa- dar valor em outra empresa. Mas veja, a gente não precisa encarar isso como prepotência, porque eu não sou responsável pelo que o outro percebe. Se o outro olhar isso como prepotência, a escolha é dele, Bom, isso. né? Isso. O que eu preciso é olhar para o que eu tenho de melhor enquanto carreira. Veja, uma experiência de 20 anos, uma qualificação, uma especialização, um MBA, competências comportamentais, habilidades, né, de comunicação, de liderança, de planejamento, de seja qual for essa competência comportamental. Eu preciso olhar para dentro, né? E aí a gente começa a entender como a nossa relação com o mundo do trabalho, ela se dá. A gente fez uma comparação aqui lá atrás com aquela situação da filha, É. né, que está deixando todas aquelas garantias, ó, que tem, que não vão ser para sempre, como as da empresa não vão ser para sempre. Mas e como é que eu olho ao perder essas garantias? O que eu penso, o que eu sinto e o que eu acho, que emoção, né, vem. Caraca. Fala, Bruno. Era o quê? Era justamente nisso, nas garantias que a gente falou no começo. Perfeito. Que ele tem plano de saúde, tem isso, tem aquilo É, outro. isso aí prende o funcionário. Será que vale a pena? Tudo isso, você perder tudo isso por causa disso? Por causa de quê? Exatamente disso, do reconhecimento. Tem que ser reconhecido. Cara, tu entendeu mais ou menos? Não. Eu não entendi, não. Porque Você não entendeu. eu perder Veja- minhas garantias, é isso? Exatamente. Você falou no começo Que que o na plano de Globo você tinha saúde e exatamente. tudo mais, tinha- etc e tal. Aí vamos lá. Aí hoje você está numa empresa que você que não é reconhecido, que foi, E não tem absolutamente nada que não tem absolutamente nada. de benefícios. Não, de benefício você tem. Você tem, o que você falou, Você tem você todos explicou. os benefícios. Mas aí você Todas não é as regalias. reconhecido dentro da sua empresa. Aí Mas foi o que isso- ele está dizendo. Então, você tem que sair disso, você tem que se libertar disso. Como é que Será que vale a pena se você perder tudo os benefícios de valores ou os agregados de valores? Para você largar isso por causa que você não é pelo seu ego, não sou reconhecido. eu vou sair da empresa? Eu vou sair da empresa porque eu não sou Pronto, reconhecido. Agora chegou. Entendeu? E agora? Tu largaria? Não sou reconhecido, eu vou embora. E aí entram as nossas motivações, Pronto. né? Aquilo que é importante para nós. Às vezes o dinheiro não é tão importante. Às vezes a segurança não é tão importante. Às vezes o reconhecimento é mais importante, né? E aí nós estamos falando de motivações humanas. As motivações humanas variam. A minha é uma, a sua é outra, a da voz misteriosa é outra e assim, Sei. né? Caraca, cara. Trabalho é difícil. Mas aí se a gente vai entrar agora sobre mercado de trabalho. Bruno, cara, como é que tu tá vendo hoje? Qual é a profissão que você indica para um cliente hoje, um parceiro, dizer, rapaz, sai dessa e vai para essa? Como é que é essa relação, cara? Como é que tu trabalha isso, velho? Tu te arrisca muito, sabia? Me arrisco? Pra falar isso pra um paciente teu? Na verdade, nós Caraca. não falamos, né, Hugo? A gente Pô, não... Bruno, eu larguei tudo, cara, tá vendo? Hein? E agora a gente vai organizar essas ideias, vamos colocar no papel. Né? E agora, o que a gente vai fazer com tudo isso? Né? Para onde nós vamos? Bruno, não sei. E quem sabe? Né? A gente precisa fazer com que esse indivíduo se aproprie novamente da jornada de vida dele. Houve uma ruptura. Houve uma... É como estarmos numa viagem de carro, numa longa estrada, e a gente perde o sentido dessa estrada e por alguma razão vai parar em outro lugar. Quando a gente se perde, Hugo, o que é que a gente sente? Primeiro, quando eu me perco, eu entro em pânico, a primeira coisa. Beleza, então... Eu entro logo em pânico. Ok. Pronto. Depois?
Começo a me recompor. Depois, Vou à luta. ótimo. Vou à luta. Só que isso é um processo, ó. É. É um processo. E da mesma forma, esse indivíduo percorre esse processo. Né? Essa reconstrução dessa próxima etapa é um processo que pode durar anos. Como pode acordar amanhã e dizer assim, já sei o que fazer. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Né? E aí você vai me dizer, Bruno, mas aquele cara vai escolher a profissão mais adequada? Será que a área que ele vai é melhor do que a anterior? Será que tem maior garantia ou menor garantia? Não temos respostas para isso. Ele precisa descobrir. Mas tá, ele precisa descobrir. Onde é que entra o Bruno aí, cara? Nesse suporte, nesse apoio, né? Nessa Sei. cognição, nesse apoio, desse suporte, dessa construção cognitiva. É uma construção cognitiva. Veja o que o Hugo trouxe. Ele saiu do pânico, depois foi para a recomposição e depois ele... A luta. A luta. Veja. Onde é que o Hugo está hoje? No pânico, na recomposição ou na luta? Eu tô na luta. Ótimo. Na luta. Ótimo. E viver é lutar? Todos os dias. Todos os dias. É matar um leão por dia. Todos os dias. Isso é viver, né? É. E tem gente que encara isso como algo pesado. Caraca. Ai, meu. Eu não, a partir de hoje eu não vou considerar nada pesado. Nada pesado. Para você ver, aí a gente estava conversando em off aqui sobre a relação de idade e emprego. Perfeito. Idade e emprego. A gente está vivendo hoje um momento nas grandes empresas, eu vou falar da minha área de comunicação, que é a área que eu mais entendo. Como um todo. De as pessoas que estão aposentadas ou já chegaram numa certa idade, as emissoras da Globo, o SBT, elas estão desligando essas pessoas. E eu fico me perguntando, eu entrevistei Francisco José, aqui, grande repórter, eu tenho uma admiração maravilhosa, para mim, um dos melhores repórteres que eu já conheci na minha vida, jornalista. O Chico está fora do mercado de trabalho com 76 anos de idade, tu achas? Tudo perpassa por que ele está sentindo hoje. Né? Eu entendo que todos nós profissionais carregamos uma trajetória e a gente pode aplicar essa trajetória a qualquer tempo. Nós passamos por 4 ciclos de carreira, Hugo, em geral, né? Diante da nossa cronologia de idade, lá dos 25 até os acima de 55 anos, 60, 70. Essas fases chamam-se, primeira fase, aceleração, segunda, consolidação, terceira, revitalização e quarta, inovação. O profissional que chega numa fase acima dos 55 anos, a gente sugere que ele esteja numa fase de inovação da carreira. E o que é que eu preciso fazer? Acho que a própria palavra já diz. Inovar, né? Deixa eu... Inovar, tu dizes... entrar nesse mundão aqui? Não necessariamente. No mundo da internet, da globalização? Não? Não necessariamente. Inovar como? Interiormente? Perfeito. Alma... Isso... Sair do pânico, da recomposição e ir para a luta. É renovação, é inovação. Mas disso aqui... Sim. Hoje, quem não entende nada disso é o analfabeto de outrora. Claro. Mas veja, a gente não pode... Tem um paradigma, Hugo, que é muito legal que você está trazendo. A gente quer se adaptar a tudo que o mundo novo nos oferece. A gente consegue? Não. Não. E aí, você se a gente compra o entrar, iPhone 14, veja, daqui a um mês tem um 15. você quer se adaptar ao 15? Não. Não, ok. Então, veja, nós estamos vivendo uma era provocada pelo processo capitalista, do capitalismo, que nós somos mulheres maravilhas e super-heróis. E Mulher Maravilha e super-herói só existe história em quadrinho. Eu não preciso saber de tudo. Eu não preciso estar em todas as redes sociais. Eu não preciso me atualizar todos os conhecimentos da minha área. Mas eu preciso dar um próximo passo. Né? Isso não significa tudo, porque às vezes a gente acha que é tudo e tudo não existe. Né? Então nós estamos vivendo um grau de ansiedade enorme na nossa sociedade. As pessoas estão completamente perdidas, ansiosas em satisfazer os anseios do mundo moderno e elas não vão conseguir. Né? Porque é um mundo em constante mudança, em constante inovação. O que eu não posso é ficar parado. Isso a gente sabe. A não ser que eu queira pagar o preço disso. Né? Mas como motivar, Bruno,
Aí a gente vai entrar naqueles três, né? Superação, aquela coisa da luta, etc. Sim, sim. Uma pessoa com 75 anos, que é desligada, você não vê o lado humano, não, o lado, sabe, de depressão, de a baixa autoestima? Isso... Cara, qual a motivação que esse cidadão tem hoje? Por isso que ele precisa redirecionar novos propósitos. Mas se o mercado não te aceita, Bruno, o mercado não quer saber mais da gente praticamente. Veja, eu entendo e a gente está vivendo um grande um grande paradoxo, né, em relação a esse tema. As empresas cada vez mais contratando pessoas mais jovens. Isso. E cada vez mais olhando para os mais de idade mais avançada, olhando com um certo preconceito, uma certa discriminação. Uma certa não, às vezes até elevada discriminação. Né? Mas nós estamos numa constante construção social. Hugo, se as empresas não pararem para cuidar deste paradigma, nós teremos uma mão de obra obsoleta que não vai conseguir se aposentar. E nós criamos um problema social. E aí? Então, nós estamos vivendo hoje um processo de mudança cultural muito embrionário, muito paulatino, mas aí já estamos. Né? Quando esse profissional de 60 anos deixa o mercado de trabalho, ele começa a se movimentar, não consegue se recolocar. Nós estamos criando um problema social. Quem é o responsável? É a sociedade? É as empresas? É o RH? E aí eu volto àquela fala muito importante. O que fica velho não é a nossa cronologia da idade. O que fica velho são os nossos pensamentos. Né? Eu posso, ao ser desligado, sofrer aquela dor, aquela depressão, aquele sofrimento. Eu posso não. Eu preciso, né? Para que eu possa ir para uma próxima fase. Eu tenho uma cliente que aos 59 anos decidiu fazer gastronomia. Muito interessante, gastronomia. Veja. Mas ela já tinha um históricozinho, já gostava da cozinha. Absolutamente, nada. Tecnicamente, nada. Só que ela... Vamos entrevistar essa pessoa. Só que ela decidiu, veja, a partir daquela fase, inovar na carreira. Né? Existem estudos nos Estados Unidos que traz, não vou lembrar agora exatamente os dados precisos, mas estudos que relatam que nós teremos 3, 4, 5 carreiras durante uma vida. Né? Porque a velocidade e o dinamismo das coisas, né, faz com que a gente realmente vá se recriando, se reposicionando. E a gente volta para aquela raiz cultural que nós conversamos no começo do programa. Né? Nós estávamos acostumados a uma carreira perene, a uma carreira única, a um caminho. Né? Então, será que nós, enquanto profissionais aos 60 anos, aos 70, não podemos nos direcionar para outras atividades, outros talentos? Mas tem uma coisa chamada, Bruno, que me preocupa muito no mercado de trabalho hoje, é o tal do acúmulo de função. É o cidadão que, não, você tem que fazer tudo. Cara, isso para mim é a morte. Sim. Ele tem que assoviar e chupar cana. Sim. E é hoje que as empresas estão querendo essa pessoa de 3 em 1. Claro, porque as empresas querem reduzir custo, querem aumentar a produtividade, e aí entra, né, no processo do capitalismo como um todo. Né? As empresas também fazem parte desse contexto, elas são vítimas desse contexto. Né? Por isso que as práticas de RH são muito importantes. Voltando ao RH, né? Para a gente poder cuidar. Né? Outro dia eu estava numa empresa e ela simplesmente dando uma consultoria de RH e a gente fez uma pesquisa de clima onde praticamente 90% dos colaboradores estavam insatisfeitos com o modelo de gestão. E aonde entra a gestão de RH? Exatamente nesse processo de restauração, nesse processo de alinhamento dessa cultura. Né? Porque nós todos estamos suscetíveis, né, a fraquejar, ou a ir para um lado, ou a ir para o outro. Somos dinâmicos, né? E da mesma forma as empresas. Mas, concordo com você, é algo que não cabe. 3 em 1. 3 em 1 não, 3 em 1 não dá. Não dá. Assoviar e chupar cana. Veja. Agora, nós estamos aqui, Bruno, quase no encerramento daqui. Sim. Eu queria saber a tua opinião sobre essa politização que nós vivemos hoje. Então, temos empresas, tem funcionários onde o dono da empresa, que é de um candidato, forçando praticamente todos os funcionários a votarem no candidato de preferência do dono da empresa, etc. E tal. Isso é coação, não é não? Como é a tua visão em relação a isso? Está certo, está errado? Tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque, veja, se a gente pegar esse assunto há 10 anos atrás, Hugo,
nós falávamos abertamente sobre quem queríamos votar na empresa em que trabalhávamos. É assim? É. Agora, a gente precisa ter muito cuidado com o que eu quero dizer, porque da mesma forma existe um interesse do mundo jurídico Certo. em gerar novas demandas jurídicas, trabalhistas, etc. O que eu quero te falar é que o trabalhador não pode entrar nessa, Bruno. Sim, mas veja, nós temos dois polos aí. É o que eu te digo, o trabalhador fica olhando para o patrão. O cara não pode reclamar de absolutamente nada. Veja, por outro lado, nós temos um outro lado que também quer oportunizar isso. Não é assim? Mas Criamos o assédio né, político para quê? Para gerar causas trabalhistas? E quem ganha com isso? Mas, Bruno, sabe o que é que estão falando? Sim. Eu estou falando tanto da esquerda como da direita. Isso é reunir o funcionário. Olha, se vocês não votarem no meu candidato, a gente vai fechar a empresa. Cara, com a cabeça do trabalhador, né? Se vocês, vão fechar a empresa, eu vou morar no exterior, vocês vão sofrer as consequências. Eu sou da teoria teoria da liberdade. Liberdade da empresa, liberdade do colaborador e liberdade do judiciário. Né? O que a liberdade da expressão. Eu posso, na minha empresa, dizer que vou votar em A ou B? Você pode. Mas eu não digo. Veja, a gente não pode falar na rede social mais. Em quem eu vou votar? Porque se eu falo, vai ter um amigo, uma vizinha, um primo, uma tia que vai dar paulada, e aí? E vai te cancelar. E vai me cancelar, vai me bloquear, né? E vai me eliminar do grupo do WhatsApp. Veja que loucura, né? Nós estamos doentes, né? Nós estamos doentes. Melhor frase do dia. Nós estamos doentes. Não, nós estamos. Nós estamos infectados por isso. Todos nós. Todos nós estamos infectados. E precisamos sempre ponderar. Eu quero me infectar com isso ou não quero? Eu quero continuar expressando, e mesmo me expressando, saber lidar com o julgamento do outro, ou com o apontamento, a crítica do outro, ou não. Né? Nós estamos vivendo uma era egóica na nossa sociedade, uma era totalmente pautada no ego, nas necessidades egóicas, do próprio ego, e faz a gente viver constantemente essa constante disputa. É isto ou aquilo? É certo ou errado? É branco ou preto? Né? Caraca, é homem ou mulher? Né? Exatamente em função do ego. Então, é preciso que a gente possa avançar. Claro que isso, é provocado pelas redes sociais. Eu sempre digo que nós, brasileiros, ainda não sabemos usar as redes sociais com seu verdadeiro fim, mas faz parte da jornada da construção desse processo. A gente vai na Europa, América do Norte, enfim, você percebe um outro grau de maturidade frente às redes sociais. Mas nós tivemos também a invasão do Capitólio. Sim. Que eu nunca esperava isso do cidadão americano. Uma orquestra ministrada, né? Pronto, mas tivemos. Sim. Foi uma invasão, cara. Mas os conflitos que permeiam são menores, a gente percebe. Tu achas, Bruno? Culturalmente falando, sim. Depois faz algumas pesquisas e tenta olhar para isso com um pouco mais de carinho. Existem diferenças culturais muito fortes, né? Porque nós estamos falando de uma sociedade, de uma cultura brasileira de baixa qualificação, de baixo grau de educação, usando a rede social, na sua maioridade, né? Já num país desenvolvido, a gente tem pessoas muito qualificadas usando as redes sociais. Então, qual o resultado disso? A mais B dá o quê? Né? A falta de educação, a rede social dá o quê? A educação com a rede social dá o quê? Né? Fala, André. Quero fazer uma pergunta, Bruno. Para os trabalhadores da CLT do Brasil, os trabalhadores que a gente temos aqui no Brasil, essa reforma trabalhista foi bom para o brasileiro ou foi ruim? Muita gente reclama contigo? Sim. Na verdade, alguns chamam de precarização do trabalho, né? Eu gosto de me abster sobre esse olhar político, eu sou partidário em relação a isso. Somos dois. Eu gosto dos dois lados. Eu sempre gosto de ouvir o lado A e o lado B, porque a partir daí eu posso construir minha própria visão, né? Então, alguns chamam de precarização do trabalho, eu concordo com algumas iniciativas da própria precarização, mas ao mesmo tempo eu entendo que nós estamos ainda deixando esta cultura
né, esta cultura das garantias. Sei. Né? Então nós temos um lado responsável em aprender a deixar a cultura das garantias e o outro lado a gente tem o quê? Uma precarização excessiva. Então nós estamos vivendo sempre dois lados que precisam ser regulados, precisam ser construídos, né? Mas a gente precisa parar de apontar que o lado A é o culpado, o lado B é o culpado. Eles fazem parte de um mesmo ambiente. E eles precisam se conversar. Caraca. Né? Ô, Bruno, a gente vai falar aqui de rede social rapidinho. Sim. Cara, eu estava falando com o Bruno aqui, pô, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, aí o Bruno falou assim, é LinkedIn. Como é que tua relação com o LinkedIn, cara? Porque O LinkedIn, na verdade, sim. é uma rede forte. Na verdade, o LinkedIn foi criado em 2003 como a maior rede de currículos do mundo, né? E hoje é a maior plataforma de negócios do mundo. Caraca, Né? jura, Então, bicho? olhando para o mercado de trabalho, para o mundo corporativo, né? Então, existe aí, não sei até quando, um monopólio dessa rede, né? Frente às demais, como o WhatsApp, como o Instagram, como o TikTok, como o YouTube, como todas elas, né? Sei. Mas o LinkedIn ele tem uma finalidade única. É uma plataforma profissional. Qual é a outra plataforma profissional que nós temos? Nenhuma. Pô, LinkedIn. Né? Aprende. Eu tenho LinkedIn, mas eu não sei trabalhar muito bem. Eu botei meu currículo lá. Bora ver se alguém me chama. Para ser ator. Para ser um ator Para ser da próxima ator. novela da Globo. Não, aí o podcast vai acabar. Não pode. Não vou. Bruno, rede social, Instagram, tu trabalha no Instagram? @ Sim. Bruno Cunha. @carreira com Bruno Cunha. LinkedIn, consultor de carreira Bruno Cunha. Tem meu canal no Deezer, no Spotify. E outros canais que a gente está tentando estruturar aí com assessoria. Basta. Então tá aqui o nosso diretor, o nosso André Corte Real, nossa produção, diretor de corte, diretor de imagem, diretor de tudo. Aqui é o 3 em 1, viu? A gente tava falando de 3 em 1. É o 3 em 1. Aumentar o salário. Então. Vai aumentar o salário dele, 3 em 1. Com... Ou demitir. Ou demitir. Ou rescindir o contrato, porque ele não é CLT. Aí ele vai entrar em pânico. E qual é a regrinha, Hugo? Como a gente falou? Entrar no pânico. Entrar no depois pânico, recompor e a luta. E a luta. Ele vai à luta. Eita! Senhoras e senhores, conversamos. Gerenciador de carreiras, pode ser? Especialista em carreira. Por que não gosta dessa palavra gerenciador de carreiras? Porque quem gerencia é o profissional, não sou eu. É? Especialista em carreira. Em carreira, nossa senhora. Anota aí, especialista em carreira. Bruno Cunha, obrigado, meu irmãozinho. Obrigado, um Sucesso. forte abraço para todos.